Bom dia, pessoal. Hoje nós iremos ter uma aula sobre ácidos e bases. Então, uma primeira explicação é que essa aula ela tem um foco maior para o primeiro ano, por isso, embora haja outras definições para ácidos e bases, como a de Brownstein-Lowry, nós iremos abordar aqui somente a definição de Arrhenius, que no caso é: um ácido é uma substância que, em água, libera H+, ou H3O+, o íon hidrônio, como um único cátion. As bases são todas as substâncias que, em água, liberam OH- como um único ânion. O OH- é a famosa hidroxila. Então aqui tem um esqueminha para retratar um ácido qualquer e uma base qualquer. Então, o ácido qualquer HA, quando colocado em água, se ioniza em H+, que é o que caracteriza o ácido ser esse cátion, o único cátion da ionização, e um ânion A-, que já é uma grande variedade de ânions que podem entrar no lugar desse A-. E uma base genérica, BOH, em água, ela se dissocia em cátion B+, que é uma vasta gama de metais, mais OH-, que é o que caracteriza a base, a presença da hidroxila quando colocada em solução aquosa. Então, a ionização e dissociação. Esse processo que nós vimos no slide anterior, o HA colocado em água, resultando em H+, mais A-, recebe o nome de ionização. Então vamos ler. Ionização e dissociação são processos nos quais nós temos uma substância que, colocada em água, se divide entre seu cátion e ânion, podendo haver mais de um cátion, mais de um ânion. Por isso a presença daquele parêntese S ali. Então, é justamente isso. É quando você coloca uma substância em água, ela se divide, ela se separa em seu cátion e o seu ânion. Então, os ácidos, de forma geral, eles sofrem ionização quando colocados em água. E as bases sofrem dissociação. É um processo análogo, ou seja, similar, mas que recebe nomenclatura diferente de acordo com o composto que você está tratando. Se for um ácido, ocorrerá a ionização. Se for uma base, ocorrerá a dissociação. Então aqui nós temos alguns exemplos. O HCl, que é o ácido clorídrico, quando colocado em água, se ioniza em H+, o íon hidrônio, o hidrônio é H3O+, mais o Cl-, que é o seu ânion e seu cátion. O HNO3, o ácido nítrico, a mesma coisa, H+, mais NO3. O H2SO4, a mesma coisa, 2H+, mais SO4, 2 menos 4. Então, esses aqui são os exemplos de ácidos e esses aqui são os exemplos de bases. O hidróxido de sódio, quando colocado em água, se dissocia em Na+, e hidroxila. O CaOH2 se dissocia em Ca mais 2 mais duas hidroxilas. Lembrando que esse 2, esse 3, esse 2 aqui é só para manter a proporção, lembrando lá de balanceamento de reações. E o AlOH3, que é o hidróxido de alumínio, se dissocia em Al mais 3 hidroxilas. É muito importante a gente ter esses exemplos em mãos para ilustrar o que a gente está falando, para não ficar tão abstrato. Mas vamos lá. As características gerais dos ácidos e das bases. Os ácidos têm sabor azedo. Então foi por isso até porque eu peguei a foto de um limão aqui para ilustrar isso. Vocês já devem ter comido um limão ou bebido um suco de limão, dá para perceber que é bastante azedo. Enquanto as bases têm sabor adstringente. Esse nome aqui já é bastante estranho, mas ele quer dizer que é um gosto que prende a boca, que amarra a boca. É um pouco difícil de explicar, mas essa nomenclatura é importante você saber que as bases têm sabor adstringente. E um exemplo clássico aqui que eu coloquei foi a banana verde. Existe uma escala chamada escala de pH. A escala de pH ela mede a concentração, ou seja, quanto você tem de H+ em uma solução. Só que essa aula não é para explicar pH, mas só um breve resumo. Ela é uma escala logarítmica, ou seja, se você tem um pH 1 e um pH 2, não quer dizer que aumentou 1. Quer dizer, aumentou na escala de pH, mas se você pegar na concentração, aumentou em função de uma potência de 10. Então, o que você precisa saber agora?
é que os ácidos têm pH menor que 7 e as bases têm pH maior que 7. Mas e se eu tiver um pH 7? Quer dizer que eu tenho uma solução neutra, nem ácida nem básica. E até aqui eu trouxe a escala de pH, embora pequena, as soluções ácidas do 6 para cá, e a acidez cresce. Quanto mais próximo de zero, mais ácido é. E as soluções básicas, indo do 7.1 até o 14. Quanto mais próximo do 14, mais básica será a sua solução. Os ácidos são compostos covalentes, enquanto que as bases são compostos iônicos. Lembrando que composto iônico é aquele que é formado por hidrogênio mais ametal ou ametal mais ametal. Já os compostos iônicos são aqueles metais mais ametais. Por exemplo, NaOH. Lembrando que o H seria o ânion, que é seria equivalente a um ametal, vamos dizer assim, entre aspas. E o Na claramente é o metal, o sódio, dá um A. E um exemplo de um ácido seria o HCl, que tem o hidrogênio e o cloro, lá da família 7A, um halogênio, que é um ametal. Os ácidos e bases fortes são bons eletrólitos. Aqui, eletrólitos quer dizer ter a capacidade de conduzir corrente elétrica. Só que nós temos que fazer uma ressalva aqui, porque o importante, os ácidos eles só conseguem conduzir corrente elétrica quando em solução. As bases não, as bases também têm outra opção, quando elas estão fundidas. Elas também conseguem, algumas delas conseguem conduzir corrente elétrica. Mas é importante saber que os ácidos e as bases, no geral, podem funcionar como eletrólitos. Tipos e forças de ácidos. Então, os tipos. Os ácidos eles são divididos em dois tipos. Os hidrácidos, com fórmula geral HA, e os oxiácidos, com fórmula geral HAO. Então, qual é a diferença? Se você já percebeu a diferença só de eu falar, você vê que a diferença é justamente a presença do O no oxiácido. Então, o hidrácido é justamente o ácido que não tem oxigênio, enquanto o oxiácido é aquele que tem oxigênio. E aqui nós temos a força. Nos hidrácidos é uma imposição, é um decoreba, vamos dizer assim. Mas para facilitar a sua vida, basta você ver que os fortes são todos da 7A, sendo que o flúor ele entra como moderado. Então os fortes HCl, HBr e HI, moderados HF, fracos os demais. E aqui eu trouxe até uma lista, que o HF, ácido fluorídrico, sempre forte, moderado. HCl, ácido clorídrico, forte. HBr, ácido bromídrico, forte. HI, ácido iodídrico, forte. H2S, perceba, ele está nos demais. Ácido sulfídrico, fraco. HCN, ácido cianídrico, fraco. Novamente, ele está nessa leva aqui dos demais. Tá bom? E a força de um ácido tem a ver com o grau de ionização, que nós veremos daqui a pouquinho. E os oxiácidos? Neles já não é tanto decoreba quanto nos hidrácidos. Nós temos uma fórmula para calcular. Seria Y, que é o número de oxigênios, menos X, que é o número de hidrogênios, só que uma observação importantíssima. Esse X, na maioria das vezes, quase sempre, 90% dos casos, é exatamente o número que você tem. Então, por exemplo, HNO3 é 1. Só que em alguns casos, ele não é, porque esse X refere-se aos hidrogênios ionizáveis, ou seja, aqueles que na hora do processo de ionização vão de fato ser ionizados. E tem alguns casos que isso não ocorre. Então é muito importante você prestar atenção nisso quando o seu professor falar da exceção, de quais são as exceções, e anotar e saber, porque o que é cobrado quase sempre são as exceções. Porque padrões são fáceis de memorizar. O difícil é você lembrar da exceção. Mas vamos lá. Se o número de oxigênios menos o de hidrogênios ionizados for maior ou igual a 2, ele é forte, ele está na linha do forte. No entanto, se essa subtração for maior que aqui na verdade nós temos que igual a 1. Se essa subtração for igual a 1, ele é moderado. E se essa subtração for igual a 0, ele é fraco. Então aqui eu trouxe uma tabela com alguns nomes. Por exemplo, o ácido clórico, o HClO3. 3 menos 1, 2. Então ele é forte. Ácido sulfúrico, 4 menos 2, 2. Ele é forte. Ácido bórico, 3 menos 3, 0.
O ácido carbônico é uma das exceções. Embora dê 3 menos 2, o que caracterizaria um ácido moderado, ele é considerado fraco. Só que esse conceito da fraqueza desse ácido advém do fato de que, olha a estrutura dele, H2CO3. Vê se não dá para desmembrar em alguma coisa. Dá para desmembrar direitinho em H2O mais CO2. Então é essa, nós chamamos de volatilidade, ou seja, ele tende muito a escapar na forma de gás carbônico. Por isso ele é considerado um ácido fraco. Um exemplo de exceção. Um exemplo de exceção a essa regra, na verdade, deixa eu melhorar o que eu acabei de dizer. No geral, essa subtração tem que ser feita com o número de hidrogênios. No geral, há duas exceções somente, o H3PO3 e o H3PO2. Agora, por que isso ocorre? Porque quando o H3PO3, se você for desenhar a estrutura dele, há um hidrogênio ligado diretamente ao fósforo. E isso faz com que esse hidrogênio ligado diretamente ao fósforo não seja considerado um hidrogênio ionizável. E por isso nós temos que fazer a subtração da seguinte forma: 3, que é o número de oxigênios, menos 2, que é o número de hidrogênios ionizáveis, resultando em 1 e não 0. O H3PO2 é a mesma coisa, está diferente do esperado. Então você só tem que se ligar nessas duas exceções. Agora vamos para a força das bases. As bases fortes são da 1A e 2A, exceto MgOH2. E as bases fracas são as demais, por exemplo, o hidróxido de amônio e o hidróxido de ferro 2. Uma outra forma de medir a força das bases é pela solubilidade delas em água. Se a base... E o que isso quer dizer? Quer dizer que se eu colocar uma base em água, quanto dessa base vai, de fato, se tornar em cátions e ânions. Então as bases solúveis são da 1A, ou seja, elas têm um grande grau de dissociação, porque quando eu colocar o NaOH na água, por exemplo, cerca de 95% de todas aquelas moléculas ali irão se dissociar em Na+, e OH-. Já as bases pouco solúveis são 2A, exceto MgOH e BOH2, hidróxido de magnésio e hidróxido de berílio, e as bases insolúveis são as demais. Então, para explicar melhor esse quesito de força, tanto de ácido quanto de base, o que mede de fato a força de um ácido ou de uma base, saindo de padrões de decoreba, saindo da fórmula bonitinha, é o seu grau de ionização. Ou seja, se eu pegar 1 litro de uma solução de 1 mol de HCl e colocar em água. Colocar 1 mol de HCl em água. Se eu perceber que mais de 50% das moléculas de HCl que estavam ali se ionizaram em H+, e Cl-, então isso indica que eu estou lidando com ácido forte. Se for menor que 50%, maior que 5%, eu estou lidando com ácido moderado. E se for menor do que 5%, eu estou lidando com ácido fraco. Então aqui eu trouxe alguns exemplos, uma tabela com alguns exemplos do grau de ionização. O HF, lembrando que ele é moderado, embora ele esteja na família 7A, o grau de ionização dele é de 8%. Já o HCl, ele é forte, então tem que ser bem superior a 50%, tem que ser bem superior a 5% e superior a 50%. 92%. O HCl, muito fraco, 0,0008%. O H2SO4 forte, 61%. O H3PO4, 27%. E isso se aplica também às bases. Quanto maior for o grau de dissociação, mais forte será a base. Claro, isso tem relação com a solubilidade. Se eu tenho um grau de dissociação forte, alto, de 90%, isso quer dizer que 90% do que eu tinha se solubilizou. Entendeu? Então, embora a solubilidade sozinha não seja um parâmetro muito indicado para determinar a força, você tem que pensar muito no grau de ionização. E saber, de fato, que as bases fortes são da 1A e 2A, com exceção do Mg ou H2, porque isso, infelizmente, tem que ser decorado. E por fim, os ácidos e as bases no cotidiano. O ácido acético, CH3COOH, um ácido orgânico, mas que, engraçado, ele é mencionado no estudo da química inorgânica. Ele está presente no vinagre. Então, sempre que você está
você colocar vinagre no seu alimento, você está colocando ácido cético. O ácido carbônico, H2CO3, ele está presente no refrigerante e nas águas gaseificadas. E ele que dá esse maior frescor, essa maior frescância a essas bebidas. O hidróxido de magnésio, MgOH2, ele dá, na prática, ele se aplica como leite de magnésio, que é utilizado muito como um antiácido, por exemplo, contra a azia, você está sentindo aquela azia no estômago, então você vai tomar um leite de magnésio, e esse MgOH2 vai lutar com o HCl para neutralizar e chegar aos parâmetros normais. E por fim, hidróxido de sódio, NaOH, que é a nossa soda cáustica, que é a base na química, na fabricação de papel, tecido, detergente, entre outras coisas. Então essa foi a nossa aula introdutória de ácidos e bases, e na próxima nós iremos abordar a nomenclatura, que é muito importante, e por ser tão importante, vai ser dedicado uma aula somente a isso, com bastante prática, para que vocês saiam sem dúvidas e aprendam tudo direitinho. Então, muito obrigado a todos e até a próxima.